Ora, nesse vídeo vamos então criar o código que vai permitir que o quadro do setup faça as alterações aos valores ou então que o jogador possa cancelar as alterações que fez. Muito bem, vimos no vídeo anterior então como criar o quadro do setup. Agora, neste caso concreto, o que nos falta aqui é criar o código que vai permitir que o utilizador, ou o jogador neste caso, possa cancelar as alterações que fez ou possa aceitar. Ora, o que nós vamos fazer é uma coisa muito simples. Quando o utilizador aqui altera os valores, nós não vamos estar a alterar automaticamente os valores do programa, não é? Vamos aqui apenas usar estes dois objetos para definir valores. Se ele carregar em cancelar, o quadro vai ser fechado e nenhum destes valores vai ser tido em conta. Mas se ele clicar no aceitar, aí nós vamos ter que fazer aqui algumas operações. Nomeadamente, vamos ter que verificar se estes valores são válidos, e já vão perceber o que eu quero dizer com isso, e se eles forem válidos, ele vai aceitar e alterar o valor mínimo e máximo relativamente ao qual o PC pode calcular o seu valor. Então vamos fazer o mais simples já, que é aqui o cancelar. E então o cancelar vai fazer simplesmente o quê? Vai fechar o quadro para regressar ao quadro anterior. Então, fecha o quadro sem alterações. Ok? Então, vou colocar aqui this.close. Ok? Vamos testar aqui. Portanto, chego aqui no setup, eu faço aqui uma alteração ou qualquer, ok, vou alterar aqui os valores, faço cancelar e ele volta atrás. Se eu clicar no setup outra vez, os valores continuam como estavam por defeito, não é? Então agora vamos implementar aqui o aceitar, não é? Ora, no aceitar vamos ter aqui algumas coisas que temos de ter em conta, não é? O primeiro é o seguinte, vamos colocar aqui o comentário genérico, aceita as alterações. Ora, aceita, calma. Primeiro, o que ele vai ter que verificar é se os valores são válidos. E como é que ele vai verificar isso? Nós não podemos ter um valor mínimo igual ou superior ao valor máximo, porque aí o número calculado vai ser sempre igual ou então nem sequer vai calcular nenhum número, não é? Então o que nós vamos fazer aqui é impedir que os valores sejam inválidos nesse sentido. Então, verifica se os valores são válidos. Isto é, mínimo é menor que máximo, não é? Então, ele vai verificar pela negativa, isto é, if count mínimo for maior ou igual, neste caso ponto value, não é? For maior ou igual que count máximo, então temos aqui um erro, não é? Porque os valores foram mal definidos. E neste caso aqui faltou colocar o value, não é? Ponto value. Então vamos aqui apresentar uma mensagem. Ele vai colocar uma message box.show e vai dizer o seguinte: valores inválidos, ok? Nós podíamos estar aqui a especificar uma explicação mais completa, mas não é necessário. E em seguida, para não avançar no código, ele vai fazer um return para sair desta implementação aqui, não é? Portanto, nós aqui já conseguimos verificar que o count mínimo tem que ser obrigatoriamente inferior ao count máximo. Vamos testar aqui isso. Ok. Setup. E vamos aqui colocar manualmente, por exemplo, 100. E vamos colocar aqui 100 também. Reparem o que é que vai acontecer. Estes dois valores são iguais. Se eu clicar no aceitar, ele vai dizer que os valores são inválidos. Se eu tiver aqui o valor 101 e clicar no aceitar, ele não vai fazer nada, não é? Olha lá. Ele não faz nada, porquê? Porque conseguiu ultrapassar aqui esta verificação. E agora, neste momento, ele está aqui parado, não é? No meio. Então, reparem o seguinte. O que acontece aqui também é um outro aspecto. E, claro, se eu aqui aumentar estes valores, ele vai dizer que os valores são inválidos. Ora, acontece aqui um outro pormenor. É que, se eu definir 100 como mínimo e 101 como máximo, o valor que vai ser sempre calculado pelo PC é 100. Ok? E nós não queremos isso, nós queremos definir aqui um intervalo que seja no mínimo de uns 100 valores, ok? Então vamos fazer aqui uma ligeira alteração. Se count mínimo.value for maior ou igual a count máximo.value mais 100, então aí nós vamos ter um problema, não é? Não vai ser um valor inválido. Portanto, tem que existir um espaço de 100 valores entre o mínimo e o máximo. Vamos verificar se é isso que acontece
em termos de avisos. Cá está, Setup. Ok, se eu clicar em aceitar não faz nada, portanto está correto, mas se eu colocar aqui o 890, não é? Também não vai fazer nada, está correto, não é? Se eu colocar 910, aí já vamos ter um problema. Ops, ok, o valor não está a ser considerado, então vamos aqui verificar o que é que acontece. Temos aqui count máximo ponto value mais 100. Vamos aqui colocar um parênteses, ok? E neste caso eu penso que nós fizemos aqui esta implementação mal. Nós não, eu mesmo. Portanto, se o valor mínimo, ponto value, mais 100, aí sim já vai apresentar o erro, ok? E eu espero que vocês tenham dado conta desse erro antes de eu chegar lá. Vamos lá então. Vamos aqui ao Setup. Está correto, não tem qualquer problema. Vamos colocar aqui 890. Está correto, vamos colocar 900. Ok, valores inválidos, isto é, ele já não está a permitir que eu coloque um valor 900, porque é um valor que o diferencial é 100. Se eu colocar 899, ele vai permitir. Estão vendo? Então aqui está feito aqui o meu reparo, neste caso, eu corrigi aqui, coloquei aqui o 100 e significa isso então que pelo menos tem que existir um intervalo de 100 valores entre os números. E agora o que é que vai acontecer aqui? Faz a aceitação dos novos valores. Ora, a aceitação dos novos valores só vai acontecer quando estiver verificada esta situação aqui e se ela não der erro, não é? Se ela não der nenhuma mensagem. Então aqui o que é que nós vamos fazer? Vamos atualizar os valores lá no VARs, não é? Ele tem aqui os valores do PC mínimo e PC máximo. Então vamos atualizar estes valores aqui e depois vamos fechar o quadro. Então vamos ter vars.número mínimo ou número PC mínimo é igual a count mínimo.value, certo? Há aqui um aspecto que eu quero chamar a atenção e que é esse. Reparem como ficou aqui vermelho e vocês vão perguntar, bem, mas então o que é que se passa aqui? Porque este valor aqui é um valor numérico, como é que eu não posso atribuir àquele valor? Porque eles são de tipos diferentes. Este valor é um valor inteiro, estão vendo ali? Int. Enquanto esse aqui é um valor decimal, ok? Então nós vamos ter que fazer aqui uma conversão, e ela pode ser aqui explícita, aqui desta forma. Colocamos aqui int, e automaticamente o valor vai ficar como deve ser. Eu vou copiar aqui o código, é muita preguiça, não é? Então vou colocar aqui PC máximo. E aqui vou trocar para máximo também. Ok? E portanto, neste caso, estas duas linhas aqui, elas vão fazer com que o valor do PC mínimo e PC máximo sejam atualizados para os valores que eu defini lá no nosso quadro do setup. Não é? Então eu vou fazer agora o seguinte, fecha o quadro, não é? Porque ele está clicando no aceitar. Então vamos fazer cmd aceitar clique, cmd aceitar, ok, esqueçam, eu ia fazer aqui no cmd cancelar, não, basta fazer this.close e ele vai fechar o quadro no mesmo, certo? Ok, vemos então aqui que ele verifica primeiro se os valores estão dentro de um determinado limite, a seguir, se os valores efetivamente estão corretos, ele faz a atualização dos valores e depois fecha o quadro do setup. E teremos então o nosso quadro do setup completo. Vamos testar. Vamos aqui ao setup. Já sabemos que os valores é entre 1 e 1000, mas vamos aqui reduzir. Vamos pôr aqui entre 1 e 150, não é? E vamos clicar em aceitar. Ok. Quando iniciarmos o jogo, se nós colocarmos aqui 200, ele vai já dizer que o valor é inválido. Porquê? O valor deve situar-se entre 1 e 150, ok? Ele já foi buscar os valores das variáveis que estão no vars, não é? Então vamos colocar aqui o 60. Ok. O meu número é inferior a esse, então vamos colocar aqui 30. O meu número é inferior, ok? Vamos colocar aqui 10. Meu número é inferior a esse, então como é que é possível? 1 superior 5. Ok, parabéns, adivinhou, o número é 5.
E muito bem, estamos a ficar aqui com o jogo quase completo. Falta-nos aqui um pequeno detalhe, que é quando nós clicamos no iniciar, falta aqui aparecer o número de tentativas, ok? E no final, no resultado, nós vamos querer saber quantas tentativas foram gastas para chegar ao resultado final do nosso jogo.